Fala, rapaziada, beleza? Vamos aos jogos desse sabadão, dia 19 de julho de 2025. Brasileirão bombando, pegando fogo. Vamos lá, Vasco da Gama versus Grêmio. Vasco da Gama recebe o Grêmio. Horário de jogo, às 17h30, no estádio São Januário. Mirassol versus Santos. Mirassol recebe o Santos. Horário de jogo, às 18h30, no estádio José Maria de Campos Maia. São Paulo versus Corinthians. Olha o clássico paulista. São Paulo recebe o Corinthians. Horário de jogo, às 21 horas, no estádio do Morumbi. É jogo grande, é jogo duro. Fortaleza versus Bahia. Fortaleza recebe o Bahia. Horário de jogo, às 16 horas. É no estádio Castelão. Jogo duro, jogo grande. Vamos ao Brasileirão Série B. Brasileirão Série B. Goiás versus Cuiabá. Goiás recebe o Cuiabá. Horário de jogo, às 16 horas. No estádio Ailé Pinheiro. Curitiba versus Paysandu. Curitiba recebe o Paysandu. Horário de jogo, às 18h30, no estádio Couto Pereira. Avaí versus Vila Nova. Avaí recebe o Vila Nova. Horário de jogo, às 18h30, no estádio Ressacada. Volta Redonda versus Atlético Paranaense. Volta Redonda recebe o Atlético Paranaense. Horário de jogo, às 20h30. No estádio Raulino de Oliveira. Brasileirão Série C. Vamos ao Brasileirão Série C. Ituano versus Botafogo. Ituano recebe o Botafogo. Horário de jogo, às 17 horas. No estádio Novelli Júnior. ABC versus Maringá. ABC recebe o Maringá. Horário de jogo, às 17 horas. Ponte Preta versus Floresta. Ponte Preta recebe Floresta. Horário de jogo, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli. Londrina versus Itabaiana. Londrina recebe o Itabaiana. Horário de jogo, às 19h30, no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Brasileirão Série D. Vamos ao Brasileirão Série D. Santa Cruz versus Ferroviário. Santa Cruz recebe o Ferroviário. Horário de jogo, às 15 horas, no estádio Nazarenão. Lagarto versus Barcelona. Lagarto recebe o Barcelona. Horário de jogo, às 15 horas, no estádio Barretão. Monte Azul versus Operário. Monte Azul recebe o Operário. Horário de jogo, às 15 horas, no estádio Otacília Patrício Arroio. Cianorte versus Itabirito. Cianorte recebe o Itabirito. Horário de jogo, às 15 horas, no estádio Albino Turbay. Manauara versus Gás. Manauara recebe o Gás. Horário de jogo, às 16 horas, no estádio Colina. Trem versus Tunaluso. Trem recebe o Tunaluso. Horário de jogo, às 16 horas, no estádio Zerão. Maranhão versus Maracanã. Maranhão recebe o Maracanã. Horário de jogo, às 16 horas, no estádio Castelão. Iguatu versus Imperatriz. Iguatu recebe o Imperatriz. Horário de jogo, às 16 horas, no estádio Morenão. Tocantinópolis versus Altos. Tocantinópolis recebe o Altos. Horário de jogo, às 16 horas, no estádio Ribeirão. Goianésia versus Luverdense. Goianésia recebe o Luverdense. Horário de jogo, às 16 horas, no estádio Valdeir José de Oliveira. Boa Vista versus Rio Branco. Boa Vista recebe o Rio Branco. Horário de jogo, às 16 horas, no estádio Elci Rezende. Maricá versus Portuguesa. Maricá recebe a Portuguesa. Horário de jogo, às 16 horas, no estádio Municipal João Sandanha. Água Santa versus Nova Iguaçu. Água Santa recebe o Nova Iguaçu. Horário de jogo, às 16 horas, no estádio Distrital de Inamar. São Luís versus Barra. São Luís recebe o Barra.
Horário de jogo, às 16 horas. No estádio, 19 de outubro. Águia de Maribá versus Independência. Águia de Maribá recebe o Independência. Horário de jogo, às 17 horas. No estádio Zinho Oliveira. Porto Vitória versus Pouso Alegre. Porto Vitória recebe o Pouso Alegre. Horário de jogo, às 17 horas. No estádio Kleber Andrade. Umberlândia versus Inter de Limeira. Umberlândia recebe o Inter de Limeira. Horário de jogo, às 17 horas. No estádio Parque do Sabiá. Goiatuba versus Cascavel. Goiatuba recebe o Cascavel. Horário de jogo, às 17 horas. No estádio Divino Garcia Rosa. Copa América Feminino. Vamos ao Copa América Feminino. Venezuela versus Bolívia. Venezuela recebe a Bolívia. Horário de jogo, às 18 horas. No estádio Gonzalo Pouso de Ripalda. Colômbia versus Paraguai. Colômbia recebe o Paraguai. Horário de jogo, às 21 horas. No estádio Gonzalo Pouso de Ripalda. Para você que acompanhou até agora é porque você gosta do nosso conteúdo. Deixa o like, comenta, compartilhe. Obrigado pelo carinho.